Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Cleciano. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Passando aqui para deixar esse vídeo corrigindo as questões da semana, tá certo? A atividade da semana começa na página 98, 99, onde vocês vão ter que ler o texto. O texto Como Nasceram as Estrelas, tá certo? Da Clarice Lispector, falando sobre uma lenda indígena do povo Bororo, que vive no leste do Mato Grosso. E essa lenda vai contar a história de como surgiram as estrelas e as onças, tá certo? Um mito que narra como surgiram as estrelas e as onças. Uma forma que essa tribo encontrou para tentar explicar o surgimento desses seres, tá certo? Então, vocês devem ler com atenção, texto bem legal, bem divertido, bem interessante, bem escrito, até porque a autora, Clarice Lispector, é uma das principais escritoras, autoras da nossa literatura, tá certo? Então, página 98 e 99, vocês vão encontrar esse texto, tem uma boa leitura. Logo após vocês vão ter que responder as questões 1 e 2 da página 100. Aí da página 101, vocês vão responder a questão 3, 5 e 7. Ok? Então, questão 1, eu vou corrigir agora com vocês. Como nós estamos trabalhando com interpretação, você tem respostas possíveis, tá certo? Quando nós estivermos falando sobre algo que é mais subjetivo, que cabe uma interpretação maior. Quando nós estivermos falando de algo mais objetivo, buscando alguma informação específica do texto, vocês vão ter que atentar à resposta que se pede de acordo com aquilo que é encontrado no texto. Tá certo? Então eu vou ler com vocês. Primeira questão. Diz assim: além da origem das estrelas, a lenda ainda explica a origem de outros seres. A lenda explica ainda a origem de outros seres. Que seres são esses? Então, bem simples, a primeira pergunta, vocês vão ter bem claro isso no texto. O texto não é longo, curto. Vocês vão encontrar essa resposta já próximo ao final. Quais são os seres que surgiram de acordo com essa tradição, com esse mito? Então a resposta são as onças, que antes eram as mães dos curumins, tá certo? Então, curumim é uma palavra de origem indígena que significa as crianças, palavra que eles utilizavam para se referir às crianças. Segunda questão. Diz assim, como vocês podem acompanhar no vídeo. Assim como os contos, as histórias em quadrinhos e as fábulas, as lendas são narrativas e têm a seguinte estrutura: situação inicial, apresentação da situação dos personagens antes de surgir a complicação. Então, aquilo que dá início, que dá origem, aquilo que motiva a escrita, a orientação desse texto. Você vai ter então a complicação, aquilo que vai gerar um conflito, gerar uma confusão, gerar um problema que será resolvido. Então a definição é algo que acontece e modifica a situação inicial, desencadeando uma série de outras ações. Desenvolvimento, a ação, sequência de ações dos personagens. Então vocês vão ter várias ações que podem até ser enumeradas. O clímax sempre é uma questão, né? Os alunos perguntam. É o ponto alto, aquele ponto de maior tensão, onde você entende que aquela parte é a parte que o texto alcança o seu auge no desenvolvimento, o ponto principal de maior tensão, ponto de tensão máxima da narrativa. E o desfecho, a complicação é solucionada. Então, como
é resolvido, é solucionado a problemática que foi criada no desenvolvimento e no clímax também, tá certo? Então a questão vai pedir para vocês identificarem esses momentos na narrativa lida, relacionando as duas colunas a seguir no caderno. Então, seguem as duas colunas. Você tem a primeira coluna de A a E, dizendo o seguinte: situação inicial, B, complicação, as ações, clímax e o desfecho. Então você vai relacionar aí qual é a situação inicial dessas. Número 1 diz assim: as mulheres chamam os curumins para que as ajudem a encontrar milho. Eles encontram um milharal viçoso, pegam muitas espigas, pedem à avó que eles façam um bolo e o comem todo. Por isso ficam com medo das mães. 2. Os curumins começam a subir por uma corda amarrada no topo do céu. As mães vão atrás deles. 3. As mulheres resolvem buscar milho para moer. As mães viram onças e os curumins estrelas. 5. À noite o céu era completamente escuro. Os homens caçavam, pescavam, guerreavam. As mulheres cuidavam do preparo da comida. Então, de acordo com vocês aí, o que vocês colocariam? E tem a situação inicial. 1, 2, 3, 4 ou 5. A situação inicial é o número 5, quando fala à noite, o céu era completamente escuro, os homens caçavam, pescavam, guerreavam, as mulheres ajudavam no preparo da comida. Então é nesse trecho que vai começar o texto, que logo após vão vir o desenrolar, né? Vai vir o desenrolar, as complicações. Como diz no item B, qual seria então a complicação nesse texto? Aquele elemento que vai gerar as ações, que vai ter consequências, que vão vir por meio de outras ações que vão gerar outras consequências, tá certo? Então, a complicação é o item 3, onde fala: as mulheres resolvem buscar milho para moer. Dessa ação delas, nós vamos ter outras ações, tá certo? O item C fala das ações e você vai relacionar com o item 1. As mulheres chamam os curumins para que as ajudem a encontrar milho. Eles encontram um milharal viçoso, pegam muitas espigas, pedem à avó que eles façam um bolo e o comem todo. Por isso ficam com medo das mães. E então, logo após as ações, você tem o clímax do item D, que você relaciona com o item 2. Os curumins começam a subir por uma corda amarrada no topo do céu. As mães vão atrás deles. Então esse aqui é o ponto alto de maior tensão na narrativa, onde a sua atenção fica retida, fica presa e você fica ansioso, curioso para saber o que vai acontecer dessa ação, tá certo? E por último, o desfecho, que você vai relacionar com o último item, o item 4. As mães viram onças e os curumins estrelas, né? Respondendo a nossa primeira questão. Tudo bem, pessoal? Até aqui eu vou encerrar por enquanto esse vídeo. No outro vídeo eu vou responder as questões 3, 5 e 7 com vocês, para não ficar tão extenso também, tá ok? Então, aguardem aí e acompanhem.